Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre e nós vamos continuar com nossos estudos bíblicos em meio a essa quarentena que nós estamos vivendo em 2020. Nós já estamos no mês de julho e ainda continuamos vivendo essa quarentena. Graças a Deus, nós já conseguimos abrir o ministério, conseguimos já trazer algumas pessoas para cultuarem com as regras determinadas pelo Ministério da Saúde, mas já estamos nos reunindo na igreja também para dividirmos e compartilharmos alguns cultos. Mas o que eu quero trazer a você hoje é um estudo bíblico. E eu queria falar com você hoje sobre o livro de Gênesis. Irmãos, esse estudo ele é um estudo bem básico. É um estudo para principiantes, pessoas que não conhecem a Bíblia, que não, de uma forma intelectual alta, pessoas que acabaram de entrar no Evangelho, pessoas que acabaram de entrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nessa jornada, nessa missão. E eu quero aproveitar esse tempo, esse momento que nós estamos em casa para podermos trabalhar mais um pouco o conhecimento da Palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é, aleluia, glória a Deus, a nossa direção, tudo aquilo que precisamos para nos mantermos vivos, tudo aquilo que precisamos, louvado seja o nome do Senhor, para que possamos direcionar alguém, está dentro da Palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com a Bíblia do pregador pentecostal, louvado seja o nome de Jesus, mas eu acabo trabalhando e usando diversas Bíblias para cada uma vai ter uma forma diferente de explicar, mas, porém, todas têm o mesmo contexto, o mesmo conteúdo. Eu disse que eu estava fazendo uns estudos, um trabalho, e usando alguns livros como esse aqui, por exemplo, irmão, Manual Bíblico Vida Nova. Esse livro ele é rico em conhecimento também, e outrora nós iremos entrar dentro desse contexto. Louvado seja o nome do Senhor. É um livro que eu uso para fazer pesquisa, para desenvolver mais o nosso conhecimento. Mas hoje o meu intuito aqui com você é de fazer um breve resumo sobre o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, aleluia, dessa biblioteca que é a Bíblia, dessa coleção de livros que é a Bíblia. E eu queria já começar esse estudo fazendo o quê? Lendo o primeiro versículo de Gênesis, capítulo de número 1, o primeiro versículo, que é o início de tudo, que é o começo de tudo dentro das Escrituras Sagradas. Que diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou deixar a Bíblia aqui, porque ela é o meu instrumento precioso de trabalho. Para poder levar a você essa mensagem, é necessário que eu tenha esse instrumento de trabalho aqui para poder, aleluia, glória a Deus, fazer com que ele chegue até você. E hoje nós iremos fazer um resumo sobre o livro de Gênesis. Algumas pessoas me perguntam o que significa Gênesis. O que quer dizer Gênesis? Nós vamos entender o que quer dizer a palavra Gênesis também. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que você possa aproveitar bastante a cada princípio, a cada leitura, a qual nós iremos fazer. Gênesis é o primeiro livro da Torá, faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No hebraico, o nome do livro é Bereshit,
Bereshit, no princípio. No grego se fala Gênesis mesmo, que significa origem. Nome que a Septuaginta deu ao primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis ele é por excelência o livro da introdução maravilhosa a toda a Bíblia. Trata do começo de todas as coisas, dos céus e da terra, das plantas, dos animais e do gênero humano e de todas as instituições e relações humanas. É tipicamente a sementeira de toda a Bíblia, pois nele encontra-se o embrião de todas as doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado, à salvação. Se quisermos entender verdadeiramente a relação de Deus, temos que iniciarmos nosso estudo no primeiro livro da Bíblia. É essencial compreender o conteúdo e a mensagem desse livro para estudar o restante de toda a Bíblia. Ele não é um livro de ciências, embora os cientistas estejam corretos em investigar suas afirmações. Não é uma obra de biografias, apesar de aprendermos muito com a vida dos homens e mulheres descritos em suas diversas páginas. Não é um compêndio de história, embora siga o caminho da história. É um livro de teologia, apesar de não ser organizado sistematicamente. O registro de Gênesis cobre pelo menos 2000 anos. Não é inteiramente história, é uma interpretação espiritual da história. Muitas origens são registradas nos 11 primeiros capítulos: o universal natural, a vida humana, o pecado, a morte, a redenção, a civilização, as nações, as línguas. O restante do livro, a partir do capítulo de número 12, trata do começo da raça hebraica. Primeiro sua formação por meio de Abraão, depois seu desenvolvimento subsequente e sua história mediante as figuras importantes de Isaac, Jacó e José. As narrações refletem tradições muito antigas, ensinadas oralmente de geração em geração até serem escritas. Se negarmos Gênesis, teremos de negar um Criador divino, uma criação divina, um Redentor divinamente prometido e uma Bíblia divinamente inspirada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos de origem, aleluia, de autor, louvado seja o nome de Jesus, nós logo pensamos quem foi o autor do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis não identifica o seu autor. E nenhum outro livro da Bíblia afirma explicitadamente sua autoria. Tradicionalmente, ele é atribuído a Moisés. E há bons motivos para isso. Com certeza, há muitos motivos para que esse livro seja voltado para Moisés. Outros livros da Torá vinculam a Moisés à sua composição. E a maior parte da literatura bíblica
analisa a Torá como uma unidade. Portanto, é completamente aceitável que Moisés se tenha tornado autor do conjunto desses 5 livros do Pentateuco, desses 5 livros da Torá. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Entretanto, ninguém pode afirmar com absoluta certeza que sabe quem escreveu o livro de Gênesis. Ainda que ao longo dos séculos, de história até os dias atuais, judeus e cristãos ortodoxos concordam que Moisés foi o autor. E ponto final. Narrador e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia. Embora tenha contado com a ajuda de escribas, amanuenses, conforme a tradução. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É a única pessoa a qual há uma confirmação maior ou chega perto de ter escrito os livros é Moisés. E a teoria das fontes documentárias, por cerca de um século, os estudiosos adeptos da hipótese documentária têm declarado que Gênesis é uma composição de documentos conflitantes. Afirmam isso com base em grandes descobertas arqueológicas, teológicas e melhores métodos de pesquisas e exegeses. Os inúmeros exegetas se aproximam do Pentateuco como se fosse um documento histórico, louvado seja o nome do Senhor, uma ideologia histórica para reconstruir o passado. Esse fato serviu para fundamentar a hipótese das fontes, também denominada teoria documentária. O alemão Julius Wellens deu expressão a essa teoria quando propôs que o Pentateuco foi uma compilação de 4 documentos escritos por autores diferentes e independentes durante um período de cerca de 400 anos, sendo finalmente redigido em sua forma básica por volta do 5º século antes de Cristo, ou seja, cerca de 1000 anos depois dos acontecimentos escritos. Julius considerava as histórias bíblicas como tradições populares que funcionavam como um espelho para transmitir eventos históricos posteriores. Por exemplo, a luta entre Jacó e Esaú nada mais era do que um reflexo da inimizade entre as nações de Israel e Edom. Partindo dos critérios usados na crítica literária, os críticos liberais alegaram encontrar 4 documentos diferentes dentro do Pentateuco, principalmente no livro de Gênesis. Concluíram que esses documentos poderiam ser divididos, levando-se em conta as avaliações dentro do texto. Os vários estilos, nomes divinos diferentes, repetições de narrativas confirmariam tal hipótese. Sendo assim, eles classificaram como Gênesis, sendo que o primeiro documento, J, isso tem um significado. Esse JEDS traz a nós um significado. O primeiro documento, visto como J, representaria o escritor
que usou o nome Jeová, Yahvé, em seus documentos. O documento, louvado seja o nome de Jesus. Só um minuto, irmão. Eu gosto de deixar esse sonzinho de fundo para poder melhorar até a nossa... dar uma alegria no coração enquanto estamos estudando e ouvindo o louvor. Mas, voltando, o segundo documento representaria o escritor que usou o nome Elohim em seus documentos. O documento D representaria o código deuteronômico, que seria uma redenção tardia encontrado em 621 a.C. O documento S representaria o último escritor a trabalhar numa redação do Antigo Testamento. Ele pertencia à classe sacerdotal e viveu durante o exílio babilônico. Dizem que o estilo da escrita de cada documento, assim como seu objetivo, o difere entre si. Enquanto o documento J apresenta uma linguagem florida, o S possui a linguagem não de um historiador, mas de um jurista. Partindo deste pressuposto, eles descartaram a autoria mosaica dentro do Pentateuco. Essa teoria, contudo, ainda não consegue apoiar-se em evidências que possam ser dadas como irrefutáveis e livres de qualquer engano. Pesquisas recentes e ainda mais apuradas nos mais variados ramos da filosofia, exegese, críticas textual, linguística, histórica, arqueologia, ciências das línguas originais e da literatura antiga tendem a desfazer muitos dos interessantes e desafiadores argumentos usados constantemente para atacar as bases bíblicas mais tradicionais, em especial a autoria mosaica no Pentateuco. Em qual data foi escrito o livro de Gênesis? Qual foi a data que essa beldade, esse primeiro livro foi escrito? Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, lemos que o êxodo ocorreu 480 anos antes do início da construção do Templo de Salomão, o que nos remete aproximadamente 1446 anos antes de Cristo. O período de 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto, que durou de 1446 antes de Cristo até 1406, provavelmente foi a ocasião em que Moisés escreveu ou ditou a maior parte que chamamos de Torá ou Pentateuco. Os leitores devem observar, porém, que embora ocasionalmente apareçam no texto palavras conhecidas somente a partir da metade do segundo milênio, a gramática do Pentateuco foi ocasionalmente atualizada, assim como alguns nomes de lugares. Também a lista de reis em 36
31 e 43 foi aparentemente acrescentada após a época de Saul. O livro termina 300 anos antes do nascimento de Moisés. Então ele só poderia ter recebido as informações mediante revelação direta de Deus. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Ou por meio de registros históricos a que teve acesso, transmitido por seus antepassados. Então, considerando as evidências bíblicas e extra-bíblicas que relacionam Gênesis e seu conteúdo com Moisés e a sua era, o seu tempo, podemos concluir razoavelmente que o livro remonta ao século XV a.C. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de Gênesis primeiro, quando nós falamos do princípio, quando nós falamos do início da Bíblia, o início da história, nós falamos do ato da criação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos entender sobre o ato da criação. A primeira frase dos manuscritos hebraicos, das Sagradas Escrituras, narra de maneira clara, assertiva e tranquila o momento da criação. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et hares. No princípio criou Deus o céu e a terra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Na simplicidade dessas palavras, temos a declaração da Bíblia quando a origem deste universo material, temos a declaração da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma mais clara. Deus fez todas as coisas surgirem pela palavra, aleluia, glória a Deus, do seu poder. Ele falava e tudo acontecia. Ele falou e os mundos foram formados. Livro de Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, versículo 3, vai estar falando justamente sobre essa questão. No original, louvado seja o nome do Senhor Jesus, hebraico, que descreve a criação, há duas palavras principais traduzidas como criar. A primeira é barar, que aparece na primeira frase do livro e que quer dizer no modo em que o verbo aparece. Criar do nada, sendo isso de material pré-existente. A segunda palavra, louvado seja, é jatzar, que significa criar de material pré-existente. Amoldar alguma coisa externamente, assim como um escultor trabalha com a argila ou com a pedra, a primeira palavra, portanto, é usada quando Deus criou os céus e a terra do nada. A segunda palavra aparece em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do pó da terra, usando material já pré-existente. O barro, o pó da terra já existia e dele Deus criou, proveniente do material que havia criado do nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma coisa é diferente da outra. Quando nós falamos de barar, é algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não existe e que é criado. Quando nós falamos de jatzar, é algo que será criado através de algo pré-existente. Embora já foi dito que o livro de Gênesis não seja um livro científico, ele apresenta informações sobre as origens e, portanto, atrai o interesse dos cientistas, dos que acreditam na Bíblia. Muitas vezes se encontram
na posição desconfortável de tentar conciliar suas declarações sobre as origens com afirmações de teorias científicas. Contudo, é importante determinar exatamente que as Escrituras dizem sobre o princípio. Deus criou. Essa é a afirmação fundamental de Gênesis. Deus criou, Deus é o Criador. Acabou, aí, foi ele o Criador. Mesmo que esse livro não se relate à criação de todas as coisas. Não há espaço para qualquer outro Criador. Foi Deus que criou. É possível, dependendo da tradução de Gênesis 1, versículo 1, que a matéria-prima já é existente quando a narrativa do livro começa, mas não se pode deduzir com isso que Deus não tenha sido o seu Criador. Não pode deduzir com isso que Deus não tenha sido o Criador. Porque tudo se volta para aquilo que diz que Ele é o Criador, que Ele é o único Criador. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Explicar como Deus criou tudo do nada é uma coisa impossível, não dá para explicar como que Deus fez. Nós entendemos e temos fé, acreditamos que Deus apenas falou, quando Ele falava, o poder dEle surgia e ia criando tudo. Apenas com suas palavras, o poder de Deus ia surgindo por todos os cantos. Mesmo assim, é lógico e racional crer, glória a Deus, que Deus criou todas as coisas com inteligência e diligência, do que, louvado seja o nome de Jesus, do que crer que tudo veio do acaso. Após uma grande explosão ou de um processo natural de evolução, como querem muitos afirmar até os dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês: como Deus criou? Né? Então, é uma pergunta. O texto destaca que Deus criou com o poder que eu estava falando agora, de sua palavra. Deus falava e tudo acontecia. Mas para os defensores da teoria da evolução, isso não elimina a possibilidade de Deus ter apenas imposicionado a sequência evolutiva. Os que rejeitam essa teoria argumentam que a função de Deus como Criador evidencia seu controle soberano. Eles acreditam que a natureza arbitrária, louvado seja o nome de Jesus, a natureza arbitrária dos processos excluídos na teoria da evolução constituem uma ameaça contra o controle de Deus na natureza, na criação. Pelo fato de que a evolução ser definida em termos exclusivamente naturais, ela é inaceitável para a teologia de Gênesis, porque a criação, pela narração das Escrituras Sagradas, é sobrenatural. O relato da criação não tem a pretensão de apresentar uma explicação sobre a origem de todos os fenômenos naturais, e sim abordar os aspectos práticos da criação que cercam nossas experiências de vida e sobrevivência. Ao longo do primeiro capítulo, o autor narra como Deus instituiu períodos alternados de luz e trevas, que é a base do tempo. A narrativa menciona primeiramente a tarde, porque o primeiro período de luz está se refinando.
O autor não se aventura numa análise das prioridades físicas da luz, nem está preocupado com a fonte ou energia geradora. Foi Deus e acabou. Não dá para questionar aquilo que Deus fez. Não dá para questionar aquilo que Deus faz. É Deus, ele faz e pronto, acabou. A idade, qual a idade? Muitas pessoas perguntam qual a idade da Terra, qual é o tempo, quanto tempo, aleluia, tem a Terra, quando o planeta foi criado. Deus criou o mundo em 7 dias, não foi? Não é isso que a Bíblia fala, que Deus criou o mundo em 7 dias? A estrutura de 7 dias de Gênesis 1 tem sido movido de controvérsias até entre intérpretes conservadores, embora alguns a tenham usado como base para a defesa científica da Terra como um planeta jovem, planeta bem jovem. Outros alegam que a estrutura de 7 dias servem apenas de recurso literário, não de guia cronológico. E aí a dificuldade surge, em parte, porque fazemos perguntas que as Escrituras nunca tiveram a intenção de responder. O objetivo do texto não é saciar nossa curiosidade sobre questões científicas, mas revelar-nos a natureza divina. A ciência tenta explicar as origens sem Deus. As Escrituras insistem que o aspecto mais importante das origens é a criação divina. Essas duas filosofias realmente não podem coexistir. Não pode coexistir porque haverá sempre um conflito. Tentativas de conciliar a perspectiva bíblica com a científica são aceitáveis desde que não comprometam as afirmações da Bíblia, que não haja mudança, que não haja diferenciamento de texto, que não haja, aleluia, aquilo que Deus disse, que nada pode ser mudado do que foi escrito. Quantos anos tem a Terra? É uma pergunta. Os cientistas, têm encontrado evidências de que a Terra é